Olá, hoje eu queria compartilhar um texto com vocês que se encontra em Mateus 26, 7. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-o sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Aqui em Mateus vai nos relatar a história onde dizem que Maria, com um unguento de grande valor, derramou sobre o Senhor, ungindo-o, E os discípulos se indignaram pela ação dela, porque onde já se viu uma mulher pegar algo de tão grande valor e desperdiçar, segundo eles, E eu marquei algumas coisas quando esse texto foi falando comigo e eu queria compartilhar com vocês. Os discípulos viam Jesus através deles mesmos, do conhecimento que eles tinham da Bíblia, no caso na época da Torá, e através do conhecimento que eles tinham, não faria isso, não se desperdiçaria um óleo tão precioso em uma pessoa. Não faz sentido para eles, porque não foi o que eles aprenderam. Os discípulos viam Jesus através deles mesmos. E nós? Como nós estamos vendo Jesus nos dias de hoje? Eles aprenderam que viria um rei. Viria um rei que os ajudaria e lutaria com eles contra Roma, para libertar eles de Roma, Para que eles não fossem mais humilhados, Segundo a história nos relata, a Bíblia nos relata, que eles esperavam um rei, que viria um rei e esse rei lutaria com eles uma guerra. Eles aprenderam que um rei viria para libertar eles dos romanos e então esperaram uma guerra externa. Mas Jesus veio nos causar uma guerra interna de redenção e arrependimento. A guerra que eles esperavam que ia acontecer de uma maneira externa nada mais é do que uma maneira interna, que o Senhor quer nos causar uma guerra diária. O Senhor quer que você entre em guerra com você mesmo, em guerra com as suas vontades, em guerra com teu orgulho, em guerra com teu eu, que nós entremos em guerra contra o nosso ego, contra o nosso orgulho, contra o nosso falso senso de justiça, porque nós temos um falso senso de justiça. Se você olhar aí bem direitinho, você vai enxergar que você tem um falso senso de justiça. E é essa guerra que o Senhor veio causar. Uma guerra de redenção e arrependimento. Uma guerra que nos faz olhar no espelho e enxergar quem verdadeiramente somos. Quem você é de verdade. Você é aquele que fala lindo de Jesus e pratica nada dele? Você é aquele que conhece a Bíblia ou a Torá de trás para frente, de frente para trás, porém ainda não largou nada do seu antigo eu, apenas o conhecimento? Não pratica o que tanto lê e sabe? O Senhor veio nos trazer uma guerra interna, uma guerra que nos ensina não brigar uns com os outros, não disputar uns com os outros, mas a lutar contra nós mesmos, lutar contra os nossos achismos, contra o nosso ego, lutar contra as nossas vontades. Eles presenciaram Jesus ressuscitar Lázaro e mesmo assim não entenderam o quão precioso, o quão valioso, o quão extraordinário e divino era o Jesus que com eles andava. Eles viram Jesus operar diversos milagres. Eles viram Jesus fazer coisas inimagináveis. E mesmo assim, quando aquela mulher foi lá, dar o de mais valioso que ela podia, eles a repreenderam. Como se fosse algo errado, dar o seu melhor, o mais valioso, para alguém que vale muito mais. Muito mais. E nós? Qual o real valor que temos dado a Jesus no nosso dia a dia? Qual o real valor que você tem dado para Jesus? O real, não aquele que a gente fala bonito, o real, nas nossas atitudes, na nossa ação. Qual o real valor que nós temos dado para Jesus? O que de você tem morrido para que Jesus viva em você? O que de você tem sido negado? O que você tem renunciado para que Jesus viva através de você? Do que? Qual o real valor que você tem dado a Jesus? O valor que você dá a Jesus é até a hora que você agradece pelo alimento pelo seu dia? O real valor que você tem dado a Jesus é quando você agradece à noite por ter passado um dia ok? O real valor que você tem dado a Jesus é porque Ele tem te ajudado a conquistar coisas? O real valor que você dá a Jesus é porque Ele tem realizado os seus pedidos, os seus desejos? Esse é o real valor? Qual que é o real valor que você tem dado a Jesus? Quanto do seu dia de 24 horas você tem dado para Ele? 5 minutos? 10? 1 hora? 2? Qual o nosso real valor dado a Jesus? Quando as escamas caem, quando Maria entendeu o quão puro, divino era quem estava ali na terra com eles, gastou tudo o que tinha com o que havia de mais precioso para derramar em alguém tão precioso. Era pouco aos olhos dela, mas era tudo que ela tinha naquele momento. Entrega tudo o que você tem hoje ao Senhor. O valor não está no que tem, e sim na entrega total e verdadeira. Através dessa palavra que o Senhor falou comigo há alguns dias, eu entendi que o Senhor quer que nós entreguemos tudo. Entrega tudo que você tem hoje. Ai, Senhor, mas eu tenho uma pequena moedinha. Entrega a pequena moedinha. O nome que você quer dar para essa moedinha, eu não sei.
Às vezes é inveja, às vezes é ciúmes, às vezes é vício. Eu não sei qual o nome da pequena moeda que hoje você tem, que você acha tão valioso. Às vezes o nome da moeda que você tem de valioso é o controle de tudo nas suas mãos. Às vezes você não tem vício, você não tem nenhum problema ou aparentemente não tem nenhum defeito. Mas o que você tem de mais valioso é o seu autoconhecimento. É você achar que sabe demais. É você achar que você conhece a Jesus. É você achar que você sabe quem é Jesus. Eu conheço porque eu estudo a palavra, porque eu decorei a Bíblia, porque eu sou um estudioso, porque eu tenho teologia, porque eu, enfim, não importa qual o motivo. Entrega o que você tem para Jesus. Entrega o que você acha que sabe para Jesus e deixa Ele te mostrar um Jesus, Ele revelar um Jesus a você. Deixa Ele te revelar. Deixa Ele mostrar quem Ele é de verdade. Deixa Ele te mostrar que Ele não quer que você julgue ninguém, que Ele não quer que você seja juiz de ninguém, que Ele quer que você ame, que Ele quer que você entenda que tudo aconteceu por um único motivo. Jesus não morreu na cruz para que hoje você seja juiz de ninguém. Jesus não morreu na cruz para que hoje você possa apontar o dedo na cara de alguém e achar que você é mais santo que alguém. Não. Jesus morreu na cruz por amor. Ele morreu na cruz porque Ele optou. Ele aceitou o que o Pai propôs. Jesus, ele foi no Getsemane e quando ele orou, ele falou: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas por todavia, seja feita a tua vontade. Jesus ali estava sofrendo, Jesus ali ele queria desistir. Mas ele entendia que o propósito do Pai era maior do que a vontade dele. Qual que tem sido a tua vontade? Que você está deixando sobressair a vontade de Deus? Quando você vai abrir mão da tua vontade, do teu ego, do teu orgulho para fazer a vontade de Deus? Quando você vai abrir mão da tua sabedoria, do teu autoconhecimento para fazer a vontade de Deus, para entrar dentro do conhecimento de Deus e da lógica de Deus? Que neste dia você venha refletir qual o valor que você tem dado para Jesus. Com quais olhos você tem olhado para Jesus? Você é os discípulos que viam milagres, que viveu curas, que viveu momentos extraordinários com Deus, mas quando alguém veio entregar o seu tudo para Ele, você apontou e condenou como dizendo que absurdo? Para que isso? Não há necessidade? Ou você é aquela que está entregando tudo que você tem para Ele? O tudo que você pode para Ele? Então que neste dia você venha refletir e analisar o que você tem feito de verdade para Jesus, não de aparência, mas de verdade. O que você tem entregado de fato para Ele? O que você tem entregado de real para Ele? As nossas desculpas só servem para nós mesmos. Para Deus nenhuma desculpa vai ser válida. Porque nada pode servir de desculpa para alguém que entregou tudo. Nada que você disser vai servir de desculpa para alguém que entregou tudo. E Ele entregou tudo para nós. Então que no dia de hoje você reflita. Você quer esse Deus? Você quer esse Deus que entregou tudo dele por amor a você? Então entrega o seu tudo para que Ele refaça tudo de novo. Para que Ele faça do jeito dele. O jeito dele é melhor, o jeito dele é perfeito. Que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. E nunca se esqueça do tudo que Jesus nos entregou por amor. Por amor. Não foi para mostrar que é melhor que ninguém. Foi por amor de todos, dos justos e dos injustos. Amém?